é Advanilson, sou acadêmico do 4º ano de licenciatura em Matemática. Quero agradecer a presença de todos aqui, em especial aos professores da banca, o professor Neto, a professora Bianca e a professora Carolina, que inclusive foi a minha orientadora durante todo esse trabalho. O título do trabalho é Métodos de Resolução de Problemas de Programação Linear. E nele eu vou falar sobre 3 métodos. Primeiro eu vou apresentar a resolução gráfica, segundo o método simplex e por último o solver. Então antes de começar, a gente tem que saber o que é programação linear. Ela foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial, onde os países tinham a necessidade de alocar recursos escassos. E após isso, em 1947, o americano George Dantzig inventou o método simplex, que é um dos métodos que eu vou explicar hoje. A programação linear, ela consiste em uma abordagem para resolver problemas de otimização linear, onde eu tenho uma função objetivo linear e restrições também lineares. Ela pode ser aplicada aonde? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem um setor de logística que a gente precisa definir o melhor caminho, que envolve o menor custo, e assim eu vou ter o maior lucro. No setor de alimentos, a empresa vê qual alimento que vende mais e, de acordo com as restrições e limitações de sua empresa, ela sabe qual produto ela produz mais e qual produz menos para obter o maior lucro. Então esse é o problema de programação linear na sua forma padrão. Aqui no caso é maximiza, então a gente tem que achar um valor máximo, um valor ótimo. A função z, ela é igual à soma de n variáveis, cada variável multiplicada por um coeficiente, sujeita às restrições. Então aqui embaixo tem as restrições que envolvem as variáveis e elas são menor ou igual a um valor. E todas elas devem ser não negativas. Então aqui eu tenho um exemplo de um problema, z igual a 2x1 mais x2, eu tenho que maximizar essa função, sujeita às restrições. x1 mais x2 menor ou igual a 5, menos x1 mais x2 menor ou igual a 0, 6x1 mais 2x2 menor ou igual a 21, x1, x2 maior ou igual a 0, porque eles não podem ser negativos. Então, pela resolução gráfica, a gente tem as restrições, são as inequações. Uma inequação, ela plotada no gráfico, ela gera um semiplano. A intersecção desses semiplanos gera esse polígono convexo, que é o conjunto das soluções factíveis, que está aqui em rosa. Então, por um resultado de álgebra, a gente tem que a solução ótima do nosso problema, da nossa função objetivo, ela está em algum dos pontos extremos do polígono, que no caso são os vértices. Então, ali ela pode estar ou no ponto A, no B, no C ou no D. E a gente vai tratar o eixo do x como sendo a variável x1 e o eixo do y como sendo a variável x2. Então, a partir disso, a gente, em cada ponto, tem o par ordenado, as coordenadas dele. Então, a gente aplicando os valores das coordenadas na função objetivo, para x1 e para x2, a gente obtém que o valor ótimo, ou seja, o maior valor possível, é de 7,75, que vai estar no ponto C. O problema dessa solução gráfica é que ela só resolve problemas com até 3 variáveis, porque a gente tem o eixo x, o y e o z. Então, para problemas que eu tenho mais variáveis, eu preciso de outro método. No caso, vai ser o método simplex que eu vou apresentar. Ele vai maximizar que eu estou usando a mesma função objetiva, as mesmas restrições, é o mesmo problema. Só que aqui nas restrições eu adiciono as variáveis de folga, S1, S2 e S3. E elas são todas não negativas. Então, eu tenho as variáveis básicas, que nesse primeiro passo vai ser S1, S2 e S3. As variáveis básicas, elas não podem ser nulas. Já as variáveis não básicas, elas são as variáveis nulas. No caso do x1 e x2, são nulos. Então, quando a gente aplica na função, x1 e x2 é igual a 0. Então, a gente resulta que o valor da função objetivo vai ser 0. Por esse ponto. Então, só para lembrar aqui,
Como a gente quer aumentar, a gente vê que não se trata de um valor ótimo, porque é zero. E a gente pode aumentar x1 e x2 ainda. A gente primeiro vai ver onde que a gente pode aumentar. Por exemplo, x1 está acompanhado do coeficiente 2. Então ele é o que vai crescer mais rápido. Então a gente vai tomar o x1. Então tomando o x1, a gente faz todos os cálculos e vê que o maior valor possível para x1 é 7 sobre 2. Com isso a gente substitui no sistema e descobre que S3 vai ser igual a zero. Então S3 ele sai das variáveis básicas e vai para as variáveis não básicas, que são as variáveis mudas. Então a partir disso, a gente efetua os cálculos, a gente tem essa matriz quadrada aqui, multiplicando a matriz coluna, que é das variáveis básicas. A gente vai tratar a matriz quadrada como C, e então a gente deve calcular a inversa dela. Aí ali eu já coloquei a inversa. E a inversa multiplica em ambos os lados da equação. E eu vou ter essa equação aqui. Então, como eu quero o valor para x1, eu pego a primeira linha e acho o termo correspondente a x1. Então, com o termo correspondente a x1, eu substituo ele na função objetivo e encontro que o valor para a função objetivo é igual a 7. Como eu sei se eu posso aumentar mais ou não? Aqui eu tenho 7. 7 mais x2 sobre 3 menos S3 sobre 3. Então S3 é negativo, então eu não posso aumentar ele, senão diminuiria o valor. Mas x2 é positivo, está somando, então eu posso aumentar o x2 ainda. Então, fazendo todos os cálculos para x2, a gente tem que o maior valor possível é 9 sobre 4. E substituindo no nosso sistema, a gente vai chegar aqui S1 é igual a zero. Então, ele vai para as variáveis nulas e o x2 vai para as variáveis básicas. Então, aí a gente faz todos os cálculos que a gente já viu anteriormente, então não tem necessidade de mostrar de novo. E a gente encontra que o valor da função objetivo é 31 sobre 4. Mas como que a gente sabe se dá para aumentar ou não? Aqui, a gente tem 31 sobre 4, menos S1 sobre 2, menos S3 sobre 4. Então, se eu tomar qualquer valor para S1 ou S3, só vai diminuir minha função. Então, não tem como aumentar mais do que isso. Então, esse é o valor ótimo para a função. Então, ali a gente tem, no passo 1 a gente estava no ponto A, no passo 2 a gente foi para o ponto D, e no passo 3 a gente foi para o ponto C e encontrou a solução ótima. Agora, o método simplex, como vocês poderão ver, ele é um pouco extenso e dá um pouco de trabalho. Então, quando a gente tem mais variáveis ainda, se torna cada vez mais difícil. É aí que entra a importância do processamento computacional, que aí a gente vai entrar com o solver. O solver ele é uma ferramenta do Excel que ele geralmente não vem habilitado, então a gente tem que habilitar ele. A gente abrindo uma janela do Excel em branco, a gente vai na aba dados, depois seleciona aqui nessa caixinha em branco, vai em personalizar faixa de opções. Logo após a gente vai em suplementos, ali embaixo em IR, a gente seleciona o solver e dá um OK. A partir daí, a gente só precisa colocar na tabela os dados do problema, ali no caso as restrições e a função objetivo e as duas variáveis x1 e x2. Então a gente entra no solver e começa a colocar, a gente define a função objetivo primeiro, depois define que a gente quer achar o valor máximo, depois define as duas variáveis, aí a gente começa a adicionar as restrições. Após adicionar todas, a gente dá um OK, vamos ter as 3 restrições ali. Aí a gente torna elas não negativas, seleciona essa caixinha e seleciona como método simplex para resolver o problema. E clica em resolver. Aí ele vai obter o valor para a gente, de 7,75. Agora é um problema aplicado, que eu apresentei no CEMAT também esse problema. Uma empresa ela fabrica 2 tipos de produtos diferentes, produto 1 e produto 2. Então ela quer saber quantos lotes ela vai vender de cada produto, a fim de conseguir o maior lucro possível. Então ela necessita de 3 fábricas para fazer componentes desses 2 produtos, que são as limitações dela. E cada produto, o produto 1, o lucro por lote é 3.000 e o produto 2, o lucro por lote é 5.000. Então a nossa função objetivo fica C igual 3x1, que é o lucro do produto 1, mais 5x2, que é o lucro do produto 2.
a gente dividiu por 1000 para fazer primeiro, para depois, no final, voltar a multiplicar. Então, ele está sujeito a essas restrições da fábrica, das 3 fábricas, e a solução encontrada, a gente aplicou tudo aquilo no solver e encontrou que o valor da função objetiva é 36, que é o lucro máximo, então é 36.000, sendo produzido 2 lotes por semana do produto 1 e 6 lotes do produto 2. Então, para concluir, esse trabalho teve grande importância para mim, porque ele aborda conceitos de álgebra linear, que a gente vê durante os 4 anos de curso, porém, a gente sabe que tem várias aplicações, mas eu nunca tinha visto alguma aplicação parecida com essa. Isso daqui para mim é algo totalmente novo, que eu estudei durante um ano inteiro aí para apresentar hoje, e isso foi muito importante, eu aprendi muita coisa, agregou bastante na minha formação. Eu quero agradecer, então, a todos que estão aqui presentes novamente. Essas aqui são as minhas referências, e eu encerro aqui a minha apresentação. Meu muito obrigado a todos.